Milionário tenta humilhar sua assistente, mas a verdade surge e deixa todos em choque. Júlia sempre fora aquela assistente que ninguém notava. Pelo menos era assim que ela gostava. Discreta, impecável, uma sombra silenciosa na rotina frenética de Vinícius. Um dos nomes mais poderosos do mercado em São Paulo. Ela sabia que manter a vida profissional longe das emoções era sua única arma naquele jogo cheio de máscaras. E eu estava sempre atenta para não pisar fora da linha. Mas naquela tarde sufocante de verão, tudo parecia prestes a explodir. O convite chegou de repente, quase como uma bomba disfarçada de gentileza. Querida Júlia, me acompanha hoje à noite? Vai ser na cobertura da Torre Solaris. Sabe, aquele prédio com piscina infinita e vista de tirar o fôlego. A voz de Vinícius pelo telefone carregava um tom estranho, misto de convite e desafio. Ela sentiu o estômago apertar. Por que ela? Na festa onde cada palavra era uma flecha e cada sorriso uma armadilha, aparecer ao lado de Vinícius não era exatamente um presente, era um risco calculado. A cobertura cintilava com luzes que cegavam. Garrafas de champanhe explodiam em risadas artificiais, enquanto corpos deslizam em vestíbulos brilhantes e ternos sob medida. Júlia entrou com a calma de quem já conhecia o terreno. Mas aquele ambiente luxuoso não deixava espaço para sua habitual invisibilidade. E foi aí que os olhares começaram a tesar, atravessando-a feito lâminas, uns carregados de espanto, outros de inveja cruel. Roberta, sócia de Vinícius e dona daquele sorriso torto de quem gosta de pisar em quem está por baixo, não tirava os olhos de Júlia. Ela circulava ao redor como uma fera pronta para atacar, sussurrando com veneno contido. Você realmente acha que merece isso, Júlia? Não passa de uma peça no tabuleiro dele. Júlia farejou o perigo na voz daquele comentário. Sabia que os boatos seriam lançados ao ver. De repente, em meio à multidão repleta de poses forçadas, Júlia encontrou um olhar diferente. Intenso, curioso, quase desesperado, buscando compreensão. Rafael, colega do setor tecnológico e irmão de Roberta, despontava da penumbra com uma simpatia rara. O jeito como ele franzia a testa diante das pequenas intrigas escatava o ambiente. Algo nele dizia que não era só mais um participante daquele jogo sujo. A música pulsava, abafando passos nervosos e sussurros, afiadas como agulhas. Júlia sentia a gravidade daquele cenário. Negócios escusos se mexendo nos bastidores, alianças formando e se desfazendo a poucos metros dela. Um frio correu pela espinha quando percebeu que não era apenas seu nome em jogo, mas sua própria integridade sendo testada, e talvez muito mais. Ela apertou os dentes, sentindo um nó na garganta e o tremor leve nas mãos. Sabia que estava sendo observada. Sabia que ali, entre corpos e sorrisos plastificados, sua carreira pendia na ponta de uma lâmina invisível. A festa continuava, cheia de segredos e olhares que mais pesavam que o ar abafado da noite. E enquanto um pequeno suspiro de esperança pulsava no fundo, todos aguardavam, inconscientes, a verdade que estava prestes a emergir, ou a destruir tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A festa seguia com a música alta, os sorrisos falsos e os olhares atravessados. Júlia sentia cada pisada na sua pele como um alerta. O ar parecia pesar mais a cada segundo, e aquela ansiedade começava a virar medo puro, seco. Ela tentava se manter firme, como sempre fez, mas o coração batia descompassado,
quase gritando contra o peito. Foi quando o silêncio caiu. Um estalo diferente cortou tudo. Alguém gritando, um vidro quebrando. Passos apressados correndo em direção ao hall. As luzes da cobertura começaram a piscar, e de repente, um barulho surdo e forte fez o chão tremer. O som seco de algo batendo contra o vidro enorme da varanda congelou todos ali. Vinícius parou no meio da frase, o sorriso desaparecendo abruptamente do rosto. Os convidados se entreolharam, confusos e sem saber para onde olhar. Júlia sentiu o corpo gelar, a garganta apertar de um jeito que quase aniquilou todo o ar nos seus pulmões. Ela acompanhou o olhar firme que Vinícius lançou para a beira da piscina infinita. Algo ou alguém estava lá fora. De repente, um corpo caiu do céu noturno como pedra, o barulho da água sendo cortada em 1000 pedaços. O gás coletivo atravessou a multidão como uma faca. Era Rafael, ou melhor dizendo, o que sobrava dele, boiando naquela piscina brilhante que até uns segundos atrás era só ostentação e brilhantismo. O pânico explodiu. Júlia tropeçou para trás, agarrando a borda da mesa mais próxima, incapaz de processar com clareza aquilo. A imagem da expressão de Rafael, olhos abertos e vazios, boca entreaberta, ficou queimando dentro dela. Ela entrou em choque. Esse não era um acidente. Era um grito silencioso de algo muito errado, muito brutal. Vinícius gritou, e aqueles gritos rasparam a alma da assistente. Não, não pode ser. A expressão dele se contorceu, mas não de tristeza. Havia algo predatório no jeito que ele encarava o corpo na água. Júlia sentiu a sanidade dela desmoronar ali mesmo. Roberta apareceu do nada, as unhas cravadas do braço do marido, com um olhar cortante e furioso. Você sabia! Como pôde permitir isso? Seu tom era uma mistura de raiva e medo, a máscara de poder rachando diante de tudo aquilo. Vinícius não respondeu. Olhou para Júlia, e ela quase ouviu uma voz fria e venenosa. Você vai pagar por isso. Mas o choque maior ainda estava por vir. De repente, o celular de Vinícius vibrou alto, estranho naquele silêncio que se espalhou. Ele atendeu, a voz estremecida, mas arrogante. Eles enviaram as provas. Ele tirou o telefone do ouvido, encarou a multidão com um sorriso que não alcançava os olhos e lançou. Querem saber a verdade, Júlia? Rafael não morreu por acidente. Ele caiu porque descobriu demais. E por pouco eu não mandei matar a minha própria irmã. O burburinho virou um rugido. Júlia sentiu as pernas falharem. Aquela noite, que parecia só mais uma batalha invisível no escritório, transformou-se num campo minado de verdades sujas que deixavam claro que ninguém ali era inocente e que tudo era muito, muito pior do que ela imaginava. Ela olhou para Roberta, que engoliu em seco, o rosto branco como papel. Você, Júlia, sussurrou, passando pelos espelhos de fachada e máscaras ao redor. Mas antes que pudesse dizer mais, Vinícius virou-se para ela, a voz baixa, cortante. Agora você está envolvida, Júlia, quer queira ou não. E com um gesto firme, ele puxou um envelope grosso de dentro do bolso interno do paletó. Era um convite, ou uma sentença. Júlia sentiu o mundo desabar em volta. A festa, os olhares julgadores, as mãos que a queriam esmagar. Tudo estava prestes a virar pó. Do lado de fora, a sirene distante crescia, mas dentro daquele prédio, no coração da Torre Solaris, a verdadeira guerra apenas começava. E a pergunta que não saía da cabeça bela nem de quem observava. O que estava naquele envelope? O silêncio voltou, mais pesado, mortal, esperando que alguém quebrasse. Foi quando a luz apagou de vez, mergulhando todo mundo numa escuridão que não teria fim tão cedo. O breu tomou conta silencioso depois que a luz caiu, engolindo o rosto de cada um naquela sala como se fosse um buraco negro. O barulho dos poucos passos, corações batendo em descompasso, criou uma tensão sufocante. Júlia sentiu o suor escorrendo pela nuca, as mãos tremendo como se estivessem presas a uma corrente invisível. Aquele envelope pesado na mão dela parecia um peso de chumbo, um segredo que poderia explodir tudo. Então, num estalo seco, a escuridão foi rasgada.
Um som estridente, cortante demais para ser natural, ecoou pelo ar. O celular de Júlia vibrou tão forte que fez o envelope sacudir entre seus dedos. Ela abriu os olhos tonta, quando uma luz fraca piscou na tela. Um vídeo começava a rodar. Imagem tremida, voz abafada. Um rosto conhecido apareceu. Rafael. Mas não era o Rafael daquela noite trágica. Era um Rafael vivo, sorrindo, falando baixinho, quase sussurrando. Ela piscou, desejando que fosse um pesadelo. A voz dele dizia entre cortes: se vocês verem isso, não confiem no Vinícius. Ele me perseguiu. A verdade está muito mais perto do que acham. Roberta, ela sabe. Eles planejam algo. Cuidado, Júlia. O vídeo cortou de repente e, com a luz ainda oscilando, um rumor rolou pela multidão. Júlia mal acreditava no que tinha acabado de ver. Rafael não estava morto. Não daquele jeito. Aquilo era uma mentira monstruosa. Mas se Rafael estava vivo, o que significava tudo? O corpo naquela piscina? No meio do caos, uma voz grave irrompeu na escuridão. Uma risada baixa, fria. Vinícius, achavam que eu ia simplesmente deixar vocês saírem dessa? Ingênuos. Ele se aproximou, deixando um rastro de cheiro forte de bebida e algo mais amargo. Um medo congelando no estômago de Júlia. Ele levantou o envelope, sorrindo como um caçador com sua presa. Isso aqui é só o começo. Vocês não têm ideia de quem está jogando o jogo. Rafael estava vivo. Eu o escondi. Por quê? Porque ele era o único que sabia demais. E porque eu precisava manter o meu trono. E minha família. Mesmo que pela força. Júlia deu um passo atrás. Não conseguia decifrar o que sentia. Alívio por Rafael estar vivo. Medo de tudo se tornar ainda mais caótico. Ou raiva do monstro disfarçado de herói. Mas a bomba ainda não tinha explodido. A luz voltou, cortando a escuridão por completo. E entre a multidão, uma figura inesperada surgiu no hall iluminado. Rafael, de pé, inteiro. Uma expressão tensa, os olhos duros como aço. Ele olhou para Júlia, depois para Vinícius, e falou firme. Eu forjei a minha morte, para proteger quem realmente importa. A verdade sobre nós não está aqui. Está muito mais embaixo, no que vocês nem imaginam. Eu não era só irmão dela. Ele apontou com um sorriso frio para Roberta, que recuava, chocada. Eu era o alvo, o bode expiatório, o silêncio que eles tentavam comprar. O salão estremeceu com sussurros chocados. Júlia sentiu o chão fugir debaixo dela. Vinícius riu, um som cruel e desesperado. Vocês ainda não entenderam? Roberta e eu somos tudo o que vocês podem confiar. Roberta, pálida, engoliu seco, mas antes que alguém pudesse reagir, ela tomou a frente e revelou. Não, Júlia, nem tudo é o que parece. Eu não sou irmã dele. A sala congelou. Eu sou irmã de Vinícius. Uma pausa tão densa que parecia esmagar o ar entre eles. E Rafael, ele não é assassino, não é vítima, ele é cúmplice. Nós três arquitetamos tudo. O escândalo, a farsa, até a minha inveja. Um plano para eliminar quem ameaçava nosso império. Júlia, você estava só no meio do campo de batalha e nem sabia. A assistente perfeita. Muito mais útil viva do que desaparecida. Júlia sentiu o peito apertar. O mundo desmoronar de uma vez. Não só a mentira de Rafael, mas a própria máscara de tudo que ela acreditava ali dentro. Vinícius abriu o envelope diante de todos. Lá dentro, documentos, fotos e um áudio que vampirizava a esperança. Provas da manipulação, chantagens e um nome que nenhum deles esperava ver. O verdadeiro dono do jogo. Uma sombra ainda maior e mais sombria. Vamos ver se agora vocês conseguem entender que nessa história, ninguém é inocente. E que o que começou como um jogo vai virar guerra. O olhar de Júlia ficou vazio por um segundo. O nó na garganta deu lugar a um grito silencioso. E aquela pergunta queimava o peito. Se até onde ela acreditava ser verdade era mentira, o que mais ainda estaria oculto sob as sombras da Torre Solaris? A festa, a mentira, o medo, tudo era só o começo. E o sol daquela manhã prometia um dia muito pior.
o telefone tocou de novo e de novo. Até que ela, com as mãos trêmulas, finalmente atendeu. Do outro lado, uma voz sombria, distante, quase um sussurro. Eles não sabem que você sabe. Você é a única peça que pode derrubar isso, ou ser esmagada no processo. E o silêncio, de novo, mortal, imenso, entregando a mensagem que ninguém queria ouvir. Ninguém sairia daquela noite intacto. O silêncio apertava o ar como uma mão fechada no pescoço de todos ali. Júlia segurava o celular com força, as unhas cravadas na parte de trás do aparelho, o corpo tenso, quase paralisado. De repente, o telefone tocou de novo. Era o mesmo número. Aquele sussurro sombrio, quase um aviso distorcido. Eles não sabem que você sabe. Ela queria desligar, fugir, gritar, mas não conseguia. As palavras do outro lado acenderam um fogo que queimava fundo. Uma mistura amarga de medo e urgência rolando em seu sangue. Quem é você? O que quer de mim? Conseguiu dizer, a voz falhando, trêmula. Do outro lado, o silêncio voltou. O estalo, e a ligação se foi. E no lugar da voz, uma mensagem chegou. Cuidado com quem confia. A verdade é outra. Júlia piscou, desconfiada, antes que uma sombra gigantesca se projetasse na entrada da sala. Todos viraram o rosto lentamente para encarar a figura inesperada que rasgava o espaço com um passo pesado. Era uma mulher, alta, elegante, rosto fechado numa máscara fria e ameaçadora. Os lábios finos se curvaram em um sorriso cruel, e seu olhar perfurava a multidão como uma lâmina. Vocês pensaram que podiam jogar? A voz dela cortava o silêncio como um punhal. Acham que me esqueceram? Eu estou aqui desde o começo, invisível para os míopes, mas sempre presente. Os olhos de Júlia se arregalaram. A mulher não tinha nome, mas estava ali como uma tempestade invisível. Vinícius engoliu em seco, ficando branco. Roberta deu um passo para trás, a confiança sumindo junto com o brilho nos seus olhos. Quem é você? A voz de Júlia falhou, assustadora e desconfiada. A mulher deu um passo à frente, puxando um crachá do bolso interno do casaco. Um brilho metálico refletiu nas luzes da cobertura. Agência Federal de Crimes Financeiros. O que veio depois ninguém esperava. Antes que alguém pudesse reagir, Vinícius se moveu, rápido demais. O sorriso predador transformado em horror. Ele tentou agarrar algo no bolso, mas a mulher já sacava as algemas com mãos certeiras. Vinícius Monteiro anunciou com uma voz que não dava margem para dúvidas. Você está preso por fraude, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. E por obstrução da justiça nessa investigação, mesmo envolvendo sua família. O murmurinho cresceu como um furacão. A máscara do poder se despedaçava na frente de todo mundo. Roberta caiu no chão, o rosto em choque absoluto, lágrimas escorrendo, e Júlia sentiu o coração quase explodir. A verdade, nem a metade havia vindo à tona. A mulher virou olhar para Júlia, com uma intensidade quase dolorosa. Você, Júlia, estava no caminho certo. Só não se perdeu no meio do jogo sujo, por enquanto. Júlia encaixou as peças, num estalo brutal. As mentiras, as máscaras, até o grito de Vinícius. Não eram nada além de um teatro desesperado para segurar o poder, o controle. Rafael, Roberta, Vinícius. Todos peças desse quebra-cabeça corrupto. Mas então, a bomba final. Um som quase metálico começou a ecoar na sala, vindo do bolso de Vinícius. Ele se contorceu tentando pegar o aparelho, tremendo, enquanto os agentes tentavam segurá-lo. No visor, uma mensagem piscou em letras garrafais. Aliado em ação. Iniciar protocolo de emergência. Os olhos de Vinícius se arregalaram, aterrorizados, e ele sussurrou. Vocês não entendem. Ainda é maior. A verdadeira sombra está aqui dentro. Foi aí que, do outro lado da cobertura, no outro andar, as luzes lampejaram de novo, e num instante, uma explosão abafada sacudiu o prédio. Um estrondo surdo que fez o chão tremer. Pânico. Gritos. Corpos caindo em desalinho. No caos que se seguiu, Júlia viu algo que congelou o ar em seus pulmões. Um homem mascarado emergindo das sombras rumo ao hall com uma maleta preta na mão.
Ele caminhava rápido, tranquilo demais para aquele momento, frenético. Júlia quis gritar, avisar, correr, mas as sirenes já uivavam lá fora. E dentro entrava um terror novo, desconhecido e tão real que parecia cortar carne. No olhar do homem, só havia frieza e um segredo contando que aquela noite não acabaria em justiça, mas num jogo ainda mais sujo e mortal. E aquela maleta? O que estaria guardado dentro dela? A resposta prometia explodir tudo outra vez. O jogo apenas começava. O envelope aberto ainda queimava nas mãos de Júlia, mas agora o verdadeiro perigo estava muito mais perto. E dava para sentir. Ninguém sairia dali vivo, pelo menos não inteiro. O homem mascarado avançava pelo hall com a maleta preta firme na mão. Os olhos de Júlia se grudaram naquela figura como se fosse a última coisa a se segurar no mundo. O silêncio cortado só pelo som ensurdecedor das sirenes lá fora. De repente o homem parou. Levantou a mão num gesto brusco e todos congelaram. A maleta estática parecia um peso incandescente, uma bomba relógio pronta para explodir qualquer esperança. Júlia engoliu em seco quando ele abriu a maleta, e o que tinha dentro fez o ar virar pedra nos pulmões de todo mundo. Não eram papéis, nem arma oculta. Eram fotos. Vídeos. E no meio disso tudo, um homem conhecido, mas que ninguém esperava ver ali. Júlia. Ela congelou. Situação que parecia tudo menos profissional. Em encontros, reuniões clandestinas, falando consigo mesma com alguém num tom urgente e desesperado. Roupa diferente. Lugar diferente. E uma voz na gravação, sussurrada, que cortava a garganta ao ser ouvida. Se isso vazar, você nunca mais será a mesma. Não a assistente tímida. É hora de você decidir. Ou eles te derrubam, ou você derruba todo mundo. Júlia sentiu o mundo desmoronar embaixo dos seus pés. Todo o jogo, toda a mentira, não era apenas um teatro com ela no meio. Ela era a parte ativa. Mas de que lado? Quem mandava nela? O que ela tinha feito? Tremendo, ela queria fugir, gritar, negar tudo. Mas os olhares agora eram todos de choque e uma pitada de medo. Não era mais assistente invisível. Era uma mulher que escondia muito mais. E o pior, podia estar tão envolvida quanto quem comandava o jogo. Vinícius riu, dessa vez um riso cruel e saldo, sacudindo a cabeça. Achavam que eu seria o monstro? Vocês não fazem ideia do que essa garota realmente é. Roberta, pálida, recuou, encarando Júlia como se enxergasse um fantasma. Até Rafael, que parecia mais um espectro do que humano ali, franziu o senho. Um lampejo de dúvida pisca nos olhos. E então, o homem mascarado fechou a maleta com um estalo que soou como um golpe direto no peito de Júlia. Do bolso, puxou um controle remoto. Todos prenderam a respiração. A maleta projetou uma tela no meio do salão. Imagens se misturaram rápido, em alta velocidade. Todas envolvendo Júlia, mas em cenários que ninguém ali conhecia. Ela viu flashes de encontros secretos, gente poderosa que nem imaginava, sussurros de planos, ameaças veladas. E quando pensou que nada poderia ser mais pesado, a tela travou, numa cena que partiu sua alma. Vinícius, não como patrão, mas como cúmplice ativo, entregando em mãos de Júlia um documento que ela não podia revelar. E o pior, uma marca de sangue fresco numa das páginas, como se aquele pacto tivesse custado muito mais. A sala explodiu em murmúrios, um caos contido balançando o teto. Júlia sentiu o cérebro congelar no silêncio que parecia gritar: quem é de verdade quem tem o controle aqui? Nesse instante, uma voz estridente cortou o ar. Imobilizem-na. Agentes que antes pareciam aliados se voltaram para Júlia, preparando-se para agir. Ela tentou se explicar, o coração arranhando a garganta, mas ninguém a ouviu. O mundo girou, e a única certeza que ficou foi essa. Júlia não era mais vítima. Era a cartada principal em um jogo onde ninguém queria ser o as. Enquanto algemas a cercavam, ela olhou ao redor, buscando um rosto amigo, e encontrou só traidores. E a dúvida final, seca e cruel, bateu junto com o estalo das algemas. Se até eu não posso confiar em mim mesma, quem pode confiar em quê? O jogo virou.
E dessa vez, não tinha mais volta. A algema apertou mais do que Júlia podia suportar. O frio do metal queimava a pele e parecia sugá-la para dentro daquele pesadelo sem fim. Os agentes se fecharam em círculo, olhos duros, prontos para conduzir o que parecia uma sentença. Ela engoliu em seco, o peito tão apertado que parecia que não ia aguentar o próximo passo. Olhou à sua volta, procurando qualquer sinal de apoio. Só viu rostos desconfiados. Olhares acusadores que transformavam a ex-assistente invisível na peça mais suspeita daquele tabuleiro. E foi quando a luz caiu de novo. Tudo ficou escuro. Um breu total que transformou o salão numa caverna sufocante. Gritos começaram a subir, confusão generalizada tomando conta daquele instante. Sussurros viraram gritos, passos correram em todos os sentidos. No meio do caos, um som estranho começou a ecoar. Um barulho metálico, ritmado, como se fosse um pulso irregular, batendo no silêncio. Então, do nada, um estalo seco fez todo mundo gelar. Um disparo. O choque paralisou quem estava ali. Júlia sentiu o coração saltar na garganta, a respiração travar. De repente, uma luz fraca começou a piscar nesse breu. O celular dela, vibrando no bolso, esquentando contra a pele. Ela conseguiu pegar com as mãos trêmulas e desceu o olhar. Paralisação total quando viu o nome que brilhava na tela. Vinícius Monteiro. O som do zumbido do aparelho deu lugar a uma voz, tensa, sussurrada, mas que cortava o ambiente com a força de uma bomba. Júlia, se você está ouvindo isso, é porque eu não vou chegar até você. Mas saiba uma coisa, a verdade que você conhece é só uma mentira dentro de outra mentira. Você nunca conheceu o Vinícius, porque o homem que fingia ser ele, esse Vinícius, morreu anos atrás. O verdadeiro mandante está em algum lugar atrás dessa máscara, espalhando caos porque sabe que vai destruir tudo. Eu não sou o inimigo. Eu só tentei proteger você. Também te adeus antes que seja tarde demais. O silêncio que veio depois da mensagem foi pior que a escuridão. Júlia não sabia onde guardar aquele nó no peito. Aquela ansiedade que explodia como um vulcão dentro dela. Os olhos dos agentes brilhavam com confusão e alerta. Nem mesmo eles entendiam o que estava acontecendo. E enquanto a tensão parecia não ter fim, um corpo caiu no meio da multidão. Uma mulher elegantemente vestida, com olhos flamejantes e um sorriso que não era nada bom. Surpresa, ela disse, com uma voz fria implacável. Eu sou a verdadeira Júlia Monteiro. E vocês passaram semanas acreditando num fantasma. Um peso enorme caiu no peito da Júlia algemada. Aquela mulher, a sua cara, mais diferente, mais segura, mais cruel. Vocês acham que essa festa, essa confusão toda foi um acidente? Continuou a mulher, andando como uma rainha pela sala. Nada é por acaso. Júlia é o nome, mas eu sou a dona desse jogo. A verdadeira mente por trás do que chamam de império. Tudo que vocês viram, sentiram, até mesmo o Rafael. Tudo parte do meu plano. Os agentes travaram. Os olhares tocaram confusos entre a mulher ali e Júlia. Não uma, mas duas Júlias. Uma mentira massiva. Ela se aproximou de Júlia algemada com a calma de quem tem o controle absoluto e com um gesto frio puxou a outra para cima, quase como quem levanta um troféu. Nunca subestimem o que vocês não conseguem controlar. Mas a verdadeira pergunta é: quem aqui está disposto a se arriscar e jogar comigo? O duelo de olhares entre as duas Júlias congelou o tempo. A multidão, entre agentes, acusados e curiosos, ficou sem fôlego, compreendendo o tamanho da armadilha que se fechava. E no meio desse jogo novo, um alerta soou nos celulares de todo mundo. Alerta de segurança. Múltiplas ameaças detectadas no prédio. Autodesativação do sistema de segurança em 5 minutos. O relógio estava correndo. Tudo prestes a explodir. Júlia, a verdadeira ou a falsa, não importava, era uma coisa só. Sobreviver a um jogo que acabara de aumentar a aposta e que dessa vez não tinha mais peças reserva. No fundo, uma certeza pulsava.
sórdida e brutal. Nada nem ninguém seria mais o mesmo depois daquela noite. E o sol ainda nem nasceu. O relógio digital já marcava 4 minutos para a autodesativação quando a verdadeira Júlia e a Júlia algemada ficaram frente a frente no meio do salão. O tilintar das sirenes fora substituído por um silêncio pesado. Cada respiração parecia martelar nos ouvidos de todo o mundo ali. Então o celular dela começou a vibrar de novo. Tremendo, ela o pegou e, com o rosto pálido, leu a mensagem que piscava na tela. Confirmado, protocolo final iniciado. Naquele instante, a parede envidraçada da cobertura estourou num rompante surdo e subir dos escombros arfantes. Vivos voaram em estilhaços cortantes como lâminas. A multidão quase caiu no chão. Em pânico, algemas e passos que ressoavam frenéticos. Mas o que veio depois paralisou tudo. Um homem entrou correndo, carregando outra maleta, dessa vez aberta, revelando uma coisa que ninguém esperava. Um corpo coberto por um pano manchado de sangue seco. Júlia olhou, o coração quase arrancando seu peito. O corpo era seu próprio corpo, mas era impossível. Ela respirava, falava, sentia o frio da noite na pele. O terror tomou conta dela em ondas cortantes. Isso não pode ser real, sussurrou a verdadeira Júlia, engolindo seco, como se aquelas palavras a afogassem. Mas antes que alguém entendesse, a luz vacilou e foi ampliada pela imagem que começou a projetar do teto. Uma filmagem antiga, datada de anos atrás. O que? A voz da outra Júlia falhou. Na tela trepidante, Júlia viu a si mesma, mas não a mulher que estava ali presa em algemas, e sim uma versão que ela jamais lembrava, uma máscara cruel que negava toda a sua história. Ela estava em pé, friamente decidida, em um laboratório clandestino. Não era mais uma assistente, era científica, manipuladora e liderava uma equipe que criava clones humanos. O choque se espalhou pela sala, como uma avalanche de peças desconexas caindo todas ao mesmo tempo. Isso é impossível, disse Rafael, mexendo a cabeça descrente. Mas a filmagem mostrou o pior. A mulher das algemas não era apenas a assistente que conheciam, nem a vítima. Ela era o protótipo, o primeiro clone criado para substituir Júlia, com memórias implantadas, controlada por uma força que ninguém ali ainda podia imaginar. A verdadeira Júlia, a que entrara com passos firmes na festa, era a original. A assistente tinha sido substituída anos atrás, um fato apagado de todos os arquivos, inclusive da mente dela. E mais, Vinícius não era o chefão que aparentava. Ele era um guardião da tecnologia sombria que mantinha aquela farsa inteira viva. O verdadeiro poder estava nas mãos de um conselho misterioso, e Júlia foi, desde o começo, a peça central de uma experiência monstruosa para manipular identidades e controlar o mercado, e talvez a própria vida. Enquanto o horror se espalhava, as sirenes voltaram a uivar, entrecortadas por gritos. Roberta caiu de joelhos, olhando para a tela, incrédula, enquanto o homem mascarado recuava, a maleta pesada caindo ao chão. Vocês estavam no escuro. Todos, disse a mulher verdadeira, com a voz falhando de medo e raiva. Júlia sentiu o peito apertar como nunca. O nó na garganta não era só de medo, era a dúvida que despedaçava sua alma. Se ela própria era uma mentira, quem afinal ela realmente era? A autodesativação começou a contagem final. A multidão se dispersava em caos. O prédio inteiro tremia e rangia, prestes a se fechar em seu próprio inferno programado. E no último suspiro de lucidez, Júlia viu as duas, ela e sua cópia, trocarem um olhar seco, cruel, quebrado pelo medo que só quem vive na pele a traição consegue entender. O jogo não era mais só de poder, era de identidade, de existência. E a Torre Solaris se preparava para engolir tudo e todos, enquanto uma pergunta ainda ecoava no vazio. Quem era o verdadeiro monstro naquela noite? E a resposta: desapareceu junto com a última luz. O chão vibrava sob os pés, a poeira subindo no ar denso. O silêncio pesado foi rasgado pelo som de vidro quebrando lá atrás, enquanto a contagem da autodesativação ecoava como um martelo. 3 minutos, 2 minutos. O medo grudou na pele de todo mundo. Cada pessoa ali
parecia presa num pesadelo sem saída. Júlia encarava sua cópia do outro lado da sala, com as mãos tremendo, o coração batendo forte demais para abrir espaço na garganta. E então, quando a tensão parecia não poder crescer mais, a sala inteira estremeceu. Um tremor abrupto, seguido de um estalo estranho, metendo um frio congelante no peito de todo mundo. Um clarão vermelho inundou a cobertura. Luzes de emergência piscando como se anunciassem o fim do mundo. A verdadeira Júlia ouviu sua respiração falhar, enquanto uma voz eletrônica começava a soar pelos alto-falantes. Um alerta desesperado, urgente. Invasão identificada. Protocolo de bloqueio imediato ativado. Perda total de C. O olhar da cópia dela se estreitou, duro como ferro. De repente, aquela figura se moveu rápido, com uma agilidade que ninguém esperava, e num salto atravessou a distância que os separava. As duas se encontraram no meio do salão, olhos nos olhos, antes que um tapão estrondoso ecoasse quando a cópia cravasse suas unhas nos braços da Júlia real. Você não entende, eu sou a original, gritou a verdadeira, tentando se soltar. Não, eu sou, retrucou a outra, numa voz cheia de raiva e desespero. Você foi o experimento, eu sou o resultado. Antes que alguém pudesse reagir, a cópia puxou algo da jaqueta. Um pendrive, pequeno, mas pesado de significado. Ela estendeu para Júlia, com uma voz que balançava entre o convite e a ameaça. Isso vai mostrar quem realmente manda nesta porcaria toda. Mas se eu entregar, nós duas morremos. O tempo congelou. Então, do nada, o rosto da verdadeira Júlia mudou. Um sorriso torto, cruel, começou a tomar conta da expressão antes tão assustada. Ela deu um passo para trás, afastando o braço que tentava puxar o pendrive. Sabe o que é mais engraçado? Eu sempre soube dessa cópia. Sempre. Até deixei que você criasse a ilusão, que acreditasse que poderia me substituir. O silêncio virou um campo minado. Ninguém entendia nada. Eu criei você, seus medos, seus planos, suas memórias. Eu controlei cada pedaço seu como um mestre marionetista. Tudo para provar que só uma Júlia poderia governar esse jogo. E agora que você está aqui, só uma pode sair viva. Alguns presentes engoliram em seco, outros trocaram olhares, como se estivessem assistindo a um filme de terror em câmera lenta. E com uma calma assustadora, a verdadeira Júlia avançou. Numa dança de intenção clara, subverteu a batalha, tomou o pendrive e bateu no rosto da cópia, que cambaleou. Mas acabou rápido. A cópia recuou e um vulto se projetou atrás dela. Vinícius, que até então estava algemado, se soltou de uma forma que ninguém viu. Os agentes foram pegos de surpresa, estatelados. Ele sorriu, sujo, triunfante. Achavam que eu tinha acabado? Falou com uma voz que grudou na pele de todo mundo. Eu sou o verdadeiro fantasma. O morto não era eu, e nem essa crise é sobre identidades. Ele caminhou até Júlia, segurou seu rosto entre as mãos frias. Você é o erro e a solução. A peça que falta nesse quebra-cabeça horrível que criei. Porque o que vocês não entendem é que tudo isso, tudo foi meu plano para esconder a verdade maior. E foi nesse instante que as luzes do prédio caíram outra vez. Tudo mergulhou num breu profundo, sem sirenes, sem gritos, só o som abafado da própria respiração dos presentes. No escuro, um som metálico se misturou a um suspiro quase humano. Então, uma voz gélida, suave, ecoou pelo salão. E agora, quem você é, Júlia? Era a voz da cópia. E logo depois, outra voz respondeu. Era o fim da verdade e o começo do caos absoluto. E no fundo, Júlia sentiu uma certeza cruel. O que ela achava ser o inimigo era só a sombra de um monstro muito maior, espreitando, atento, preparado para devorar qualquer um que respirasse um pouco mais alto. E então, nos segundos finais, antes de o prédio se fechar para sempre, um último alerta cutucou a multidão. Alvo principal ativado. Infiltração interna detectada. Resta menos de 1 minuto. Naquele instante, um grito. Um tiro. E o inevitável estrondo final. A luz voltou por 1 segundo, revelando o rosto de Júlia. Confuso, sujo, mas decidido.
Ainda havia um jogo rolando. E ela não ia desistir. Nada ali era o que parecia. Nada. O que viria depois? Ninguém sabia. E era exatamente isso que aterrorizava a todos. A luz voltou por um segundo, cortando a escuridão como uma lâmina. Júlia piscou, com o rosto sujo, a respiração curta, quase sufocada. Olhou ao redor. Rostos tensos, olhos arregalados, corpos presos na pressão da espera. Parecia que o mundo ia desabar naquele instante. Mas então algo aconteceu que ninguém esperava. Um ruído seco, como um estalo profundo, e a maleta preta voou pelo salão, derrubada de uma mão invisível. O homem mascarado caiu para trás, surpreendido, e um grito correu pela multidão. Júlia se virou, instintivamente, e foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. No meio da multidão, a mulher que até agora ninguém reconhecera deu um passo à frente, tirando a máscara. Era Júlia, sim, ela mesma, só que diferente. Não é da festa, não algemada, nem a que discutia com a cópia. Outra Júlia, mais velha, mais fria. Os olhos brilhando com uma frieza cortante, uma fúria contida. Chega! A voz dela estourou no silêncio, forte demais para ignorar. Vocês acham que isso aqui é um jogo? Não. Isso é uma guerra que começou anos atrás. Eu sou quem estava por trás de tudo. O choque bateu na sala como um soco no estômago. As duas Júlias se encararam, como se fossem duas feras presas numa jaula sem saída. A cópia arregalou os olhos, a verdadeira congelou e a que estava algemada quase pareceu sumir no meio do confuso quebra-cabeça. Eu não sou vítima aqui, continuou a mulher, olhando para todos. Vinícius, Roberta, Rafael. Todos vocês foram usados, marionetes. Eu criei o monstro que vocês tanto temiam. O barulho começou a crescer. Vozes, gritos, lâmpadas piscando. E as sirenes agora berravam com força total. Júlia sentiu o peito apertar, a garganta seca como areia. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. Você está mentindo. A voz da cópia saiu trêmula, quase implorando. Por que faria isso? A mulher riu, um riso gelado que cortou o ar. Por controle, por poder, por vingança. Porque a verdadeira Júlia nunca aceitou ser apenas uma assistente. Eu fui substituída, manipulada, esquecida. Por anos, planejei minha volta desse jeito, criadora e destruidora ao mesmo tempo. E então, numa reviravolta que congelou a todos, a mulher começou a tirar uma série de documentos do casaco, os jogando no chão aos pés de todo mundo. Fotografias, contratos, gravações, provas de que ela tinha manipulado Rafael. Sim, mas também tinha forjado a morte dele, que ela comandava as sombras do império que pareciam pertencer a Vinícius. Naquele momento ficou claro que ninguém, absolutamente ninguém, estava dizendo a verdade. Cada um era uma máscara dentro de outra, peças e peças que se desmontavam e se montavam de novo, num jogo sujo de traições. E sabem o que é pior? A voz dela baixou, como um veneno derramado. Eu sou a única que sobreviveu a tudo isso. Vocês são todos obstáculos. Júlia sentiu as mãos tremerem, o coração batendo com tanta força que parecia querer escapar do peito. Um sussurro começou a crescer da multidão, vozes confusas, rompendo o silêncio pesado. Quem é essa mulher de verdade? O que ela está fazendo aqui? Isso não pode estar acontecendo. No meio daquela tempestade humana, a mulher apontou para a Júlia algemada. Você? Você sempre foi meu projeto falho, o clone que fugiu. A última peça que faltava para a perfeição. Um arrepio correu pela espinha da algemada, que pela primeira vez viu o medo mostrar seu rosto em seus próprios olhos. Antes que alguém pudesse respirar, a verdadeira Júlia sorriu. Um sorriso que não prometia nada bom. O jogo acabou? Não, esse é só o começo do verdadeiro caos. Luz piscou pela última vez, e a tela preta do salão virou cinzas diante daquele confronto impossível. E no fundo todo mundo ali sabia. A Torre Solaris não guardava mais somente segredos. Ela era a caixa que continha o maior monstro de todos, aquele que ninguém podia controlar. Nem mesmo a Júlia, que pensava ser real.
A pergunta que ficou reverberando no ar. Qual delas vai sobreviver para contar essa história? O relógio marcava menos de 1 minuto para o prédio se fechar. E nem mesmo o tempo tinha respostas. O relógio batia na reta final. Menos de 1 minuto para a autodesativação. O ar estava denso, quase sufocante. Júlia encarava as duas versões dela mesma, o coração martelando de um jeito que parecia querer pular do peito. A tensão vibrava no salão, espalhada por olhares frenéticos e mãos trêmulas. De repente, a verdadeira Júlia abriu a boca, mas a cópia se adiantou, voz cortante. Você nunca foi a original. Eu sou a única legítima aqui. As vozes se quebraram no meio da palavra. Um estrondo. A cobertura inteira tremeu. A sirene explodiu em alarme, misturando-se ao som agudo e incessante que gelava a espinha. Júlia sentiu as mãos latejarem pela pressão do metal nas juntas. O baque dentro dela era mais forte do que tudo. Raiva, medo, confusão. O peito ardia, uma queimação pura, a garganta presa como se arranhada por espinos. Num movimento rápido, a luz piscou e saiu, mergulhando tudo em breu total. Os corpos piscaram em sombras afiadas. O silêncio forçado durou segundos eternos. Então um brilho tênue. O celular dela acendeu sozinho, vibrando frenético no bolso. A tela iluminou um nome, Vinícius Monteiro, com uma mensagem pulsando. Júlia desbloqueou e leu rápido. Se você está vendo isso, não confie em ninguém. O que acontece aqui é maior que vocês. O verdadeiro jogo está longe da torre. Fuja ou será tragada. Um arrepio percorreu sua espinha. No meio daquela escuridão, uma voz grave irrompeu do outro lado da sala. Era a mulher que se revelara há pouco. Calma, praticamente congelando o tempo ao redor. Chega de mentiras. O que vocês chamam de poder não passa de cinzas. Eu vim pegar o que sempre foi meu. Antes que alguém pudesse reagir, o homem mascarado reapareceu, correndo pela lateral, uma expressão impassível. Nas mãos, a maleta preta, aquela mesma. A multidão se abriu, a confusão explodiu em pânico contido. Ele abriu a maleta num estalo seco. Dentro, não havia documentos nem fotos, mas um aparelho, uma espécie de chip. Isso, disse ele com voz rouca, é o último cartão desse jogo sujo. Quem controlar isso, controla tudo. Júlia engoliu em seco. O nó na garganta apertava até quase sufocar. No meio da fumaça e da tensão, só uma certeza quente borbulhava. Nada, absolutamente nada estava acabado. As duas Júlias se encaravam, o olhar carregado de tudo que restava. Medo, ódio, desespero. O prédio rangia, as luzes tremiam e o tempo corria, inclemente e impiedoso. No canto, a verdadeira Júlia sussurrou quase para si mesma. Quem controla a verdade? Controla as mentiras. E só uma vai sobrar. A sala explodiu numa última explosão de luz. Quando os olhos se adaptaram, a cobertura estava vazia. A tormenta tinha ido embora. Mas a guerra, essa acabara de ganhar uma nova rodada. E a pergunta? Continuava lá, rondando cada alma. Quem, afinal, era a peça principal desse tabuleiro de sangue e sombras? E agora, escute com atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio de verdade. Esmague o botão de like agora. Seu clique é o combustível que mantém tudo isso vivo, empurrando o algoritmo a trazer mais tensão e revelações para você. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que ninguém viu chegando. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama de tirar o fôlego. Só os verdadeiros fãs sabem o valor de cada uma dessas ações. Então, mostre que você é um deles. A próxima virada pode depender disso.